Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance do Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023, com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Está de volta aqui o Bem Amigos, esse é o primeiro programa de outubro, né? Do Bem Amigos, hoje dia 3 de outubro de 2022. Tivemos ontem as eleições gerais aqui no Brasil, teremos em vários estados e na eleição para a presidência da República um segundo turno, e os nossos votos são para que seja tudo mais ou menos como foi ontem, né? Com poucos casos extremos, com alguns crimes eleitorais cometidos e punidos, mas sem violência, sem cada um na sua, democraticamente optando pelo seu lado, respeitando o seu lado, pensando bem para escolher o lado, e que seja um resultado lindo, limpo e assim, sem encrenca, sem confusão. Acho que ninguém vai contestar isso. Você vai entrar no STF contra essa declaração? Não. Pelo contrário. Não vai, não. Aqui está Eduardo Brock, zagueiro e capitão do time do Cruzeiro. Ele se junta aqui a Caio Ribeiro, Maurício Noriega, Paulo César Vasconcelos e o Marco Antônio Rodrigues, que estão hoje aqui no Bem Amigos. 32 jogos foram disputados na Série B do campeonato. Alguns times já têm 33, exatamente o Sampaio Correia, que hoje venceu a Ponte Preta por 2-1, obviamente também a Ponte. O Guarani, que ganhou do Londrina por 1-0, são os times que abriram a 33ª rodada. O time do Brock, o Cruzeirão, vai pegar o Ituano. Ituano que na última rodada conseguiu vitória e deu uma encostada. O Ituano hoje é o 6º colocado. Sampaio Correia passou hoje o Ituano. 48 pontos o Sampaio, 47 o Ituano. Ituano com jogo a menos, está aí a classificação. Ó. O Cruzeiro já campeão e já na Série A, obviamente. O Grêmio tem 53 pontos. Bahia 52 pontos. Vasco 49 pontos. O Sampaio foi para 48 pontos, com um ponto a menos e um jogo a mais. O Ituano tem 2 pontos a menos e o mesmo número de jogos do Vasco. O Londrina perdeu hoje, tem 3 pontos a menos e um jogo a mais. E o Sport, também o Criciúma, com 46 pontos. O Sport vai pegar o Brusque, o Vasco vai pegar o Operário, os dois jogam fora de casa. Amanhã. O Criciúma pega o Vila Nova e o Ituano joga contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, o Bahia com o Novo Horizontino. Brock, obrigado pela presença, é uma honra recebê-lo aqui no Bem Amigos, representando essa camisa pesadíssima, campeoníssima, repleta de craques na sua história, o Cruzeiro. Agora há pouco a gente estava falando sobre o Palmeiras, né, o período de liderança, de organização. Noriega falou que mais 5 anos, pelo menos, vai disputar todos os títulos. Eu tinha falado que já é 7 anos. Né? E a tendência é que... Né, E eu estava lembrando aqui, Brock, quando o Cruzeiro foi bicampeão, né, em 13 e 14, e depois o Atlético foi campeão da Libertadores, 13, e da Copa do Brasil de 14, né? Eu lembro que num programa, no Seleção, eu falei, olha, se o futebol mineiro não cometer nenhum grande equívoco, tem tudo para ficar 4, 5 anos aí numa posição de absoluto destaque no futebol brasileiro. Parece que os equívocos foram cometidos. E reincididos, inclusive. Né? Para a gente ver como tá, o que o Cruzeiro foi para... O Cruzeiro ficou 3 anos na Série... Esse é o terceiro. Série B, né? Terceiro ano na Série B. O Atlético teve também um momento menos brilhante, agora voltou e esse ano é que não está bem. Então eu gostaria que você nos contasse, de novo, obrigado pela presença, e nessa sua primeira participação, como é que você definiria como um líder, capitão do time, vivendo esse novo momento, como é que você definiria o momento hoje do Cruzeiro, o estágio hoje do Cruzeiro? Dentro do campo, a classificação diz tudo. Mas eu imagino que o torcedor do Cruzeiro e nós todos, do Brasil inteiro, queremos saber mais. O que você pode contar pra gente, Brock? Bom, primeiramente, boa noite, é uma enorme satisfação estar falando com vocês todos, né? É muito prazeroso isso. E hoje é prazeroso estar vivendo esse momento com o Cruzeiro também, né? Como tu falaste aí, o Cruzeiro passou por um momento muito ruim de sua história, né? Com todas as situações extra-campo. E hoje, o que se pode dizer de hoje é muita organização,
muito profissionalismo. Eu acho que o que vocês estavam falando do Palmeiras passa muito por isso também, né? De muita organização, muito profissionalismo, e isso está acontecendo dentro do Cruzeiro, desde a chegada do Ronaldo, né? Com todo o seu grupo de profissionais. Eu acho que o nível de profissionais que hoje trabalham dentro do Cruzeiro fazem toda a diferença. Eu acho que o trabalho árduo do dia após dia, do entendimento do torcedor, de entender o que hoje o clube Cruzeiro precisava, necessitava, de muito apoio, entender que tem uma equipe muito forte, mas não tem nenhum jogador que é craque. Então, assim, é uma soma de fatores que fizeram com que o Cruzeiro tivesse essa retomada tão grande. Posso dizer, assim, que é muito trabalho e realmente é muito profissionalismo de todas as pessoas que trabalham dentro do Cruzeiro hoje. Quando você chegou no Cruzeiro, Brock? Eu cheguei no ano passado. Ano passado. Então você pegou um ano de frustração na Série B e agora você está comemorando o título. Você já percebe uma diferença, assim, a água para o vinho, azeite para a água, do Cruzeiro que você chegou para o Cruzeiro que você está? Exatamente isso. Eu digo assim, eu costumo dizer que é literalmente os opostos, né, do que a gente viveu no ano passado, que foi um ano muito difícil para todos que estiveram dentro do Cruzeiro, né, um ano complicado. Obviamente que muito pelos fatores externos de tudo que estava acontecendo administrativamente no Cruzeiro. Então isso reflete na parte do campo, né, em si, no jogo, no resultado do futebol. E eu passei e pude conviver nesse momento ruim, e hoje estar vendo, né, da forma que hoje o Cruzeiro está trabalhando, hoje da forma que realmente o Cruzeiro voltou a ser gigante, a paixão do torcedor voltou com toda a força. Então, assim, é muito legal ver isso, é bom ter podido viver a parte ruim, claro que naquele momento não foi bom, mas hoje estar vivendo um momento bom é muito gratificante de minha parte. É muito gratificante ver todos os funcionários que passaram aquele momento de dificuldade. Obviamente que alguns saíram, mas muitos permaneceram, né? Superaram esse momento de 5 meses de salário atrasado que a gente viveu no ano passado. Então, assim, hoje é legal ver todo mundo feliz, e porque todo mundo é cruzeirense, né? Todo mundo torce ali pro Cruzeiro e hoje está feliz pelo resultado do campo, mas principalmente por tudo que o Cruzeiro está oferecendo hoje para cada trabalhador levar para sua família. Então isso é legal demais, sabe? É ver toda essa reconstrução que está sendo feita dentro do Cruzeiro. Então por isso que eu digo assim, é fruto de muito trabalho, muita organização e muito profissionalismo. E ainda bem que a gente está conseguindo obter os resultados dentro de campo, né? Porque a gente sabe que no futebol nem sempre as coisas acontecem sempre muito certo. Mas nesse caso o Cruzeiro está fazendo um grande trabalho tanto fora quanto dentro, né? Porque os resultados estão mostrando isso. Você vê as últimas edições da Série B, muitos times campeões brasileiros da Série A presentes, né? Esse ano tem o Cruzeiro, o Vasco, o Grêmio, o Sport, o Bahia, o Guarani, né? São times que ganharam o campeonato. E você vê assim, do jeito que a gente está falando do Palmeiras, que tem mais vitória, mais gol, empatado com ataque com o Flamengo na Série A, maior número de pontos, de vitórias, invencibilidade, não perde fora. O Cruzeiro, em 32 rodadas, vou tirar os 2 jogos de hoje, que eu repito, Sampaio Corrêa 2, Ponte Preta 1, Guarani 1, Londrina 0. O Cruzeiro tem 71 pontos. São 18 pontos a mais do que o Grêmio, que é o vice-líder hoje do campeonato. Ganhou 21 jogos, marcou 48 gols. E quando eu falei no começo, e nem perguntei, o Brock falou assim, nosso time é um time de bons jogadores e lutadores, mas não é um time de craques. O Cruzeiro jogou contra a Ponte Preta na última rodada e ganhou por 4-1, né? Fora de casa. Estou vendo aqui a escalação do Cruzeiro. Rafael Cabral, aí o País jogou, entrou o Giovani, Ivaldo, o Zé Ivaldo, né? Zagueiro. Zé Ivaldo foi do Furacão. O Oliveira, o Brock, o Machado, o Wilson Oliveira, o Bidu saiu para entrar o Kaique, Bruno Rodrigues, entrou o Wesley Gasolina, Luvanor, Lincoln, que é o Lincoln que era do Flamengo, o Edu, que é um dos artilheiros do time, é o artilheiro do time, o Rafa Silva. Esse foi o time do Cruzeiro que ganhou a última partida. E o Bruno Rodrigues? Não sei se você falou. Eu fui lendo aqui. Mas enfim, o que eu quero dizer é assim, você não tem... Você tem alguns jogadores conhecidos, alguns jogadores que já passaram
por outras equipes. O Paulo Pesolano tem um trabalho que é obviamente espetacular, um uruguaio que chegou, pouca gente deu valor e o cara está fazendo um trabalho extraordinário no time do Cruzeiro. Esse é o resultado, o jogo contra a Ponte fez 1-0 e o Cruzeiro goleou. Eu tenho para mim que a chegada do Ronaldo como símbolo e o trabalho feito por Ronaldo e companhia, como disse o Brock, de alguma maneira mexeram com o astral, com o emocional do time do Cruzeiro. Mas o Noriega está ansioso para fazer uma pergunta para o Brock. Assim, eu vou deixar essa pergunta do Ronaldo para os companheiros, até para não perder o gancho, porque tem um outro gancho que eu queria pegar do Brock, primeiro dando boa noite para ele. Eu li um depoimento muito legal dele, cito aqui a fonte dos nossos colegas da ESPN Brasil, em que ele fala dessa questão do atraso do salário e que estava faltando comida no prato dos funcionários do Cruzeiro, que alguns jogadores, como ele, o Ricardo Rocha, que por lá passou, o Maurício Copertino, o Vanderlei Luxemburgo, tiveram que juntar uma grana ali para esse... eu queria que você compartilhasse um pouco mais desse momento, porque o mundo do futebol, muitas vezes, dos times grandes, como o Cruzeiro, mesmo em crise... É só glamour, né? É só glamour, né? A gente está acostumado só com o glamour, né? Talvez para você mesmo tenha sido a primeira vez na carreira que você tenha visto essa situação dos caras que te ajudavam ali no dia a dia sem grana para levar comida para casa, né? Boa noite, Noriega. Realmente, assim, foi um momento muito difícil, porque, querendo ou não, tu tá vindo para um gigante, né? Um clube, maiores clubes, né, da América do Sul, que mais ganhou títulos, e aí tu dá de cara com uma necessidade, com uma dificuldade, né, que o clube vivia. E aí, obviamente, né, que o jogador, ele tem um salário um pouco mais elevado, né, do que os funcionários do clube, né, que é porteiro, cozinheiro. Então a gente consegue até com um salário fazer um planejamento e conseguir. Só que esse funcionário que recebe menos, ele tem muita dificuldade. E isso a gente via e era notório, assim, no momento que entrava na toca, no momento que o porteiro abria o portão, tu já sentia esse sentimento, né, de dificuldade, de tristeza, pelo clube tá muito mal, mas principalmente por essa questão financeira, porque todo mundo está ali para ganhar o seu pão e levar para dentro de casa. E naquele momento o Cruzeiro não tinha mais saída, o Cruzeiro não conseguia pagar os seus salários, nós chegamos a 5 meses, e aí começa a pesar, começa a vir para os jogadores, né, que era o Sobis, que estava no ano passado, o Fábio, o Marcelo Moreno, o Ariel Cabral, então que os jogadores... o Henrique, jogadores que já estavam no Cruzeiro, e começa a acontecer isso, aí eu como um jogador que tinha chegado e fico muito amigo também do pessoal que trabalha, começa a ver a dificuldade, isso aí te pesa, né, psicologicamente, e aí tu tá dentro do futebol, que o futebol já te exige demais, muita responsabilidade, tu já tem que jogar sempre bem, porque tu sabe que na dificuldade que o Cruzeiro estava, se nós não fizéssemos um jogo muito bom, nós não venceríamos, porque para quem conhece futebol, a bola bate na trave e sai, ou a bola bate na frente, na trave e entra. Então nós vivemos um momento ruim, no qual a gente se desgastava muito fora de campo, e isso era difícil demais. Então assim, eu levo comigo e procuro sempre falar por todos os jogadores e todas as pessoas que foram criticadas, que passaram nesses 2 anos, tiramos esse último ano, mas os 2 anos que não foram bons, foram péssimos, de Série B, de resultado desportivo, eles também fazem parte dessa conquista, porque naquele momento, que todo mundo sabe agora, o Cruzeiro estava muito mais próximo de ir para uma Série C do que ter um acesso para a Série A. E os jogadores, com toda a sua dificuldade, lutaram, todos os funcionários que estavam na toca lutaram para poder estar ali. Em certos momentos não tinha de onde tirar, nós nos juntávamos, ajudava quem podia, mas tu via assim, o funcionário, teve muitos que se agarraram muito ao Cruzeiro, acreditaram nisso, e aí sim, né, chega o Ronaldo com uma nova esperança, uma nova ideia, uma luz no fim do túnel para o Cruzeiro, e que hoje se vê que era uma luz realmente, né, que tudo mudou dentro do clube. Então por isso que hoje, assim, para mim é muito, muito gratificante hoje estar podendo ver todas essas pessoas que conseguiram permanecer no clube diante das dificuldades e hoje estão felizes, estão levando seu dinheiro para casa. Hoje o jogador só precisa se preocupar em jogar futebol, que isso é muito importante e faz muita diferença. E também sempre lembrar que eu sou muito grato a todos que passaram, né, a todos os jogadores que ajudaram também,
porque todo mundo tem uma parcela aqui de importância. Então, hoje, estar vivendo isso é muito bom, é muito gratificante por ter passado todos esses momentos ruins, mas agora ver que tudo está melhorando para o Cruzeiro, e o Cruzeiro realmente está voltando para o seu devido lugar. Você vê como é que depoimento, né, que faz o Brock. Do glamour, do charme, né? Outro dia eu participei, fui convidado para fazer um papo com um pessoal de faculdade que fazia um trabalho, faculdade de Direito, fazendo um trabalho sobre salário de jogador de futebol. Aí você vai pesquisar, você chega ali a uns números, 15% dos jogadores de futebol ganham mais do que R$5.000. 15% ganham mais. Então, a grande maioria, 85%, ganham de salário mínimo a R$5.000. Salário mínimo que não existe na Essa categoria. Essa é a realidade dos jogadores de futebol. Futebol não tem um piso salarial estabelecido por lei. Os sindicatos vão, nos estados, vão tentando uma padronização. Aí alguém, para o país que nós vivemos, um salário de R$5.000 é um bom salário, né? Pelo que nós vivemos. Mas se você imagina, se tem 85% dos jogadores que ganham menos, você imagina como são os funcionários de um clube. Que não é uma vida muito diferente dos trabalhadores, da imensa maioria dos trabalhadores brasileiros, que tem salários que dá para viver, algumas vezes dignamente, algumas vezes sobrevivendo. E quando você fica 2, 3, 5 meses sem receber, então, sorte, entre aspas, desses profissionais que têm como colegas de trabalho profissionais que já estão na elite do futebol, mesmo num outro momento do Cruzeiro, que não deve estar pagando o salário que se paga em Série A, pela óbvia situação apresentada aqui pelo Brock, mas pelo menos eles conseguiram ter um apoio. Mas você imagina, quando ele fez a imagem do portão aberto, você imagina o astral, você imagina o peso do clima. Kleber, e aí ele diz que, ele confirma que a chegada do Ronaldo dá uma clareada, e não só porque o Ronaldo chegou e é uma luz em forma de gente, é porque ajudou e trabalhou para, né? E hoje, assim, diga-se que o Cruzeiro ainda tem muita dificuldade financeira, né? Hoje ele tem ainda uma dívida enorme, só que hoje o grupo, né, a SAF, a empresa, colocou os salários em dia, hoje é tudo pago rigorosamente correto, então isso faz uma grande diferença, né? Hoje tu pode planejar, hoje o funcionário pode planejar o próximo mês, porque sabe que no dia X o salário vai estar na conta e que vai estar todo mundo contente dentro de casa. Então isso faz muita diferença, né? Para quem trabalha dentro do futebol sabe muito disso. Claro. Agora, assim, a gente está conversando, e é um assunto necessário, né? Saber como é que está a vida financeira do Cruzeiro, que lamentavelmente entrou em noticiário que não era página de esporte, mas acho que o torcedor do Cruzeiro também está super afim de saber do time, né, da vitória. Daqui a pouco, assim, o Pesolano e a Série A o ano que vem, quem vai lançar mão da coroa, tal como um aventureiro, para perguntar, Eduardo Brock, boa noite, é o PC Vasconcelos. Boa noite, PC. A temporada começa com o Ronaldo assumindo o Cruzeiro, quer dizer, liderando esse processo da SAF, e aí tem a troca de comando. Um técnico no futebol brasileiro renomado, vitorioso, que é o Vanderlei Luxemburgo, e a chegada de um técnico que pela primeira vez trabalha no futebol brasileiro, jovem, né, que é o Paulo Pesolano. Como é que foi essa chegada dele e como é que se deu esse processo? Porque um time de futebol, para funcionar, ele tem que estabelecer, penso eu, uma relação de confiança entre o que o técnico fala e os jogadores. E aí como é que se deu essa aproximação, o estabelecimento dessa relação de confiança que levou o Cruzeiro a fazer um Campeonato Brasileiro de Série B bem tranquilo, sem sobressaltos, e colocar a faixa de campeão da Série B no peito? Bom, primeiramente eu tenho que citar também que no ano passado a chegada do Luxemburgo, assim, veio como uma luz também, né, para o ano passado, porque foi uma pessoa que ajudou muito nós, pelo nome dele, pela responsabilidade dele e pelo potencial de treinador dele também, que fez com que a equipe crescesse durante o campeonato que a gente precisava. Só que aí acaba o ano, o Cruzeiro com uma situação, né, dificílima financeiramente, e para surpresa de todos, até mesmo a minha, né, que eu tinha contrato, mas estava em casa, e vejo que o Ronaldo compra o clube. Isso aí a gente já, para bom entendedor, sabe que vai haver mudanças no clube, então toda mudança gera um desconforto, é claro, né, porque
ninguém sabia o real, o que queria acontecer. E eu acho que na mentalidade de todos, né, era de que botaria muito dinheiro dentro do Cruzeiro para pagar as dívidas, que faria um grande clube, um grande time, uma grande equipe, com jogadores renomados e que teria o acesso. E aí quando vem uma empresa, tu vê que é uma empresa, ela é literalmente muito organizada, não poderia fazer um investimento alto, nem era essa a intenção deles, mesmo pode ser que o Ronaldo tenha o dinheiro para fazer tudo isso, mas ele já pensa em reconstruir o Cruzeiro com muito trabalho, né? E foi com essa ideia. A partir do primeiro dia que nós entramos na Toca, foi chamado todos os jogadores para uma reunião no auditório, onde foi passado uma programação, uma apresentação do clube, de como o clube seria daqui para frente, qual a forma que o time teria que jogar, por que cada jogador foi escolhido, por que o treinador que estava ali naquele momento foi escolhido, por que o diretor estava ali. Então, assim, foi apresentado a forma que o Cruzeiro teria que ser dali, daquele instante para frente, e que todo mundo teria que se encaixar nisso, porque dessa forma que o clube iria se reconstruir. E aí é claro, né, que começa um trabalho, um grande trabalho do Paulo Pezzolano, né, que, olha, é um dos grandes treinadores assim que eu já trabalhei, que eu vi, impressionante. E todo mundo sabe assim pelo quão difícil é disputar uma Série B, e hoje a gente está podendo reproduzir tudo isso, de ter essa diferença de pontos na frente, né, de ter tantas vitórias, todos esses dados que foram passados aí. Isso é muito impressionante porque é um trabalho muito bem feito. Mas foi um trabalho muito árduo, de dia após dia, de jogadores se reinventando, dos jogadores tendo a cabeça aberta para entender que o treinador queria trabalhar em bloco alto, sempre tentando manter a equipe adversária num bloco defensivo, ter a posse de bola. E aí sim gera dúvida, porque muitos pensaram, cara, numa Série B é muito difícil de reproduzir isso, porque tu pega a logística muito difícil, tu tem campos que tu não consegue reproduzir porque é um campo mais pesado, um campo que às vezes tu não consegue jogar tanto. Então, e com o tempo, com o poder do convencimento do Paulo, né, da comissão técnica dele também, que trabalha muito bem, ele foi nos convencendo, e é claro que tu vê uma equipe jogando bem, tu vê os resultados acontecendo, isso facilitou, né, para que cada um se desenvolvesse melhor ainda, cada atleta abrisse mais a mente ainda para entender tudo o que ele queria, porque ele é um treinador assim, ó, muito metódico, um cara perfeccionista, que vai no detalhe mesmo e exige o máximo de todo mundo todos os dias, com muita intensidade todos os dias, e é legal ver como todo mundo soube entender isso e absorver e reproduzir o que ele queria. E é isso que a gente vem fazendo jogo após jogo, é de tentar reproduzir sempre o melhor futebol, tudo que eles nos pedem, e ainda bem que está dando esse resultado positivo, ou já deu todo esse resultado positivo, né, até agora para o Cruzeiro, que fez essa retomada impressionante aí, essa crescente que o clube vem tendo. Paulo Pezzolano, técnico uruguaio, campeão da Série B. O Galvão fala sempre que o Caio gosta de ficar por último. Eu estava pensando em dar uma quebrada e fazer ele ser o terceiro. Mas como você se lançou, nós vamos deixar o Caio para o próximo bloco. Não é nenhuma pergunta, mas talvez o Caio vá falar isso também, mas eu queria só deixar um testemunho. Nós que gostamos tanto de futebol, admiramos os grandes clubes brasileiros, que são dezenas de grandes clubes, a história de cada um, que representam para cada um. Eu confesso uma predileção pelo Cruzeiro. Porque os times encantadores dos mais de 50 anos que eu acompanho futebol, um deles foi o Cruzeiro. Pô, Bodão, faz 10 anos que faz 50 anos que você acompanha futebol. O Cruzeiro dos anos 60 foi uma das mais belas coisas que eu vi no futebol. Ao lado do Botafogo dos anos 60, do Santos dos anos 60, do Inter do Palmeiras, 70, a Academia do Palmeiras, e todos os grandes clubes tiveram momentos maravilhosos, do Flamengo, do Zico, do Júnior, tantos clubes. Mas o Cruzeiro, eu quando era garoto, nós tínhamos uns 15 anos mais ou menos, o Cruzeiro fez uma pré-temporada em Araraquara, com aquele timaço. E eu ia todo dia ver treino de manhã à tarde. Tostão de Senhor Lopes, Zé Carlos, Natal, Wilton Chaves. Evaldo. O Cruzeiro estava no auge. Ia ver esses caras treinar, rapaz, e eles não tinham frescura nenhuma.
Eu ia com um monte de amigo, molecada que jogava bola, e eles tratavam a gente tão bem. Além de ver aquele time admirável, os caras eram muito bacanas. Então, queria dizer para ele... Está representando uma baita história. Estou representando aqui a paixão por essa camisa,